pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do módulo 4, aqui pelo Educa Recife. E nesse sentido, hoje a gente vai continuar dando voz aí a uma temática que a gente vem trabalhando. Nós começamos, a trabalhar um bloco de conteúdo associado à questão das eleições. Então a gente teve uma aula que antecedeu o primeiro turno das eleições. Depois, em se tratando de uma temática recorrente no debate referente às eleições que nós tivemos dos 4 últimos anos para cá, nós abordamos a temática das fake news. Mas nós vamos continuar falando aí sobre as estruturas de poder, falando sobre a organização político, econômica e social do nosso Estado, Brasil, o Estado enquanto nação, do nosso Estado enquanto região, no caso Pernambuco, e do nosso município. Então, nesse sentido, hoje nós vamos falar a respeito de algumas formas de governo e vamos falar sobre a nossa prefeitura da cidade do Recife. Detalhe, para essa aula de hoje eu conto com a ajuda da Raquel, que está aqui no cantinho. Raquel é quase minha vizinha, mora no mesmo bairro que eu. E nesse sentido, Raquel, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E vamos começar aqui, mostrando aí essa imagem. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar e talvez você já tenha até visitado esse local, Você já visitou aí o edifício dessa imagem? Vamos voltar para a imagem, a gente está falando da prefeitura da cidade do Recife. Então, a prefeitura da cidade do Recife, ela fica localizada no bairro do Recife, ali na região do Cais do Apolo, fica coladinha ali quase com o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E hoje nós vamos tentar entender sobre a forma de governo local, como é que se organiza o governo local e a estrutura da prefeitura da cidade do Recife. Você já conhecia ou conhece a estrutura da prefeitura da cidade do Recife? Então vamos revisar um tema que nós já trabalhamos aqui. A gente vai lembrar que o que são formas de governo, Então as formas de governo, elas são o quê? Os modos pelos quais o poder político é distribuído entre os poderes do Estado. Então ao longo do ano a gente já trabalhou essa temática. Lógico que, como o conteúdo para as turmas de educação de jovens e adultos, ele segue aqui pelo Educa Recife uma sequência temática, então a gente pode começar, às vezes, falando de um tema, mas de repente dar uma pausa para debater a respeito de um outro tema. Então, vocês devem lembrar, e quem não lembra pode retornar ao canal do YouTube do Educa Recife, e lá vocês vão ver algumas aulas onde a gente falou sobre as várias formas de governo. A gente já trabalhou aqui o que seria uma monarquia, o que seria uma república, Uma monarquia, certo, absolutista, uma monarquia parlamentarista, a república parlamentarista e uma república presidencialista, como é o caso do Brasil. Então, a forma de governo é o modo pelo qual o poder político é distribuído entre os poderes do Estado. E, no caso, a prefeitura, ela atua dentro dessa perspectiva, das formas de governo, que existem, e no caso específico da forma de governo que existe no Brasil, que é uma república presidencialista, onde nós temos um Estado dividido em regiões, federações, regiões, e no caso da prefeitura, ela é a sede do poder executivo do município. Veja, a gente viu também em outras aulas, que a gente, quando fala da divisão dos poderes, a gente tem aí
o que a gente chama, né, desse poder tripartite aí, onde a gente tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, como o nome diz, é aquele que executa, né? Então executa, certo, as medidas, né, que devem ser tomadas, né, para o andamento, né, do país, do estado ou do município. Nesse caso a gente teria, né, o poder executivo, né, aí sendo representado por 3 personagens no Brasil, né? O poder executivo em nível nacional é representado pelo presidente da República, né? Pela, né? Que nós já tivemos uma mulher presidindo a República, no caso a Dilma Rousseff. No Estado, a gente pode ter o poder, a gente tem o poder executivo representado, né, pelo governador ou governadora. E em nível de município, a gente tem aí o poder executivo sendo representado pelo prefeito ou prefeita, né? Então, nesse sentido, a prefeitura é o local onde a gente tem ali, ó, a sede do poder executivo, né? E no caso, a prefeitura, ela é comandada por um prefeito ou prefeita, né, e dividida em secretarias de governo, por exemplo, como Secretaria de Educação, de Saúde, Meio Ambiente, Transportes, né, Infraestrutura, certo? Então a gente tem as várias secretarias, onde cada secretaria dessa é ocupada por um secretário indicado pelo prefeito ou recomendado, né, para indicação do prefeito pela frente, né, política, né, que se formou, né, porque quando a gente tem uma eleição, às vezes um partido ele se liga a um outro partido, né, formando uma frente, né. Então, nesse caso, quando o candidato que representa aquela frente, né, popular ali, a frente política, né, ele chega ao poder, então os partidos, né, que deram sustentação àquela campanha, eles podem também indicar, certo, nomes para ocupar secretarias, né, ali indicados pelo prefeito ou prefeita, né? Então, como é que o poder ele é exercido, né, na prefeitura? Então, a gente tem aí, ó, o poder dividido entre o poder executivo, que é representado aí pelo prefeito ou prefeita, né? No caso do Recife, hoje, o poder executivo é representado pela figura do prefeito João Campos, ok? E o prefeito, ele é escolhido, né, por sufrágio, né, universal. O sufrágio é o voto, né? Então a gente tem aí no período das eleições, né, a cada 2 anos nós temos eleições no Brasil. Então a gente observa que numa eleição a gente escolhe ali, né, prefeitos e vereadores, e na outra eleição, 2 anos seguintes, a gente tem a escolha de 5 cargos, como a gente teve nas eleições que a gente acabou de participar, no caso, as eleições de primeiro turno. A gente teve a escolha, né, deputado federal ou deputada, né, deputado ou deputada estadual, senador ou senadora, no caso o governador ou governadora, que no caso de Pernambuco, o governador não foi escolhido em primeiro turno, então nós teremos segundo turno agora, né, para a escolha da primeira governadora, né, do estado de Pernambuco, porque chegaram, né, no segundo turno 2 candidatas mulheres, né, para a disputa aí da vaga, né, de governadora do estado. E por fim, o presidente, né, onde nós também teremos, né, no final desse mês, a eleição de segundo turno, né, na verdade o segundo turno das eleições, onde nós teremos que optar entre 2 candidatos, né? O atual presidente, né, que representa, ele está ali intencionando, né, a sua reeleição, e um outro candidato, né, que já foi presidente e está tentando mais uma vez voltar à presidência. Então, nesse sentido, o prefeito ele é escolhido pelo voto universal, voto secreto, direto. Veja, por que isso, gente? É importante a gente dizer tudo isso. Universal porque todo mundo pode votar. Não foi assim durante todo o tempo da história do Brasil, certo? Então, houve momentos em onde só os homens podiam votar, certo? O voto feminino, por exemplo, ele só chegou
a ser consolidado aqui no Brasil no início, né, ali na primeira parte do século XX, certo? Então, a 1930 em diante é que a gente vai ter a consolidação do voto feminino, né? Voto secreto, né? Então, por que secreto, né? Porque houve um momento na história do Brasil onde existia o que a gente chama de voto de cabresto. Então, se vocês voltarem 2 aulas, vocês vão ver a aula onde a gente entrevistou o Henrique, né, funcionário do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e ele mostrou lá uma mini urna, né, um modelo de urna que foi distribuído por um candidato de uma determinada região para ensinar o pessoal a votar ali no número dele. Então, isso era uma forma, né, de burlar o sistema, né, de direcionar as pessoas a votarem naquele candidato. Mas teve um momento onde as pessoas iam votar e existiam personagens na história do Brasil chamados coronéis, né, que exigiam que aquelas pessoas votassem no candidato que ele desejava que chegasse ao poder. Então, nesse sentido, muitas vezes, né, esses coronéis, eles pegavam ônibus, né, ou outros transportes maiores para levar todos os funcionários da sua fazenda para o local de votação e ficava lá do lado daquelas pessoas conferindo se ela estava votando no candidato que ele queria que fosse eleito. Isso era o chamado voto de cabresto, né? Ou seja, o voto ele não era uma escolha individual, mas ele era realizado mediante ameaça, né, de uma terceira pessoa. Então, daí o voto secreto, né, para evitar também essa questão, né, da influência de uma outra pessoa, né, no seu direito, né, de voto, né? Direto porque é você, cidadão, cidadã, que vai até as urnas e vota ali, digita ali e vota, né, hoje, urnas eletrônicas, né? E simultâneo em todo o país, né? Realizado há 4 anos, geralmente no primeiro domingo de outubro. Aí quando tem segundo turno, se realiza isso no último domingo, né, de outubro, ou a depender da situação, no primeiro domingo, né, de novembro. Então, nesse sentido, a gente tem aí, a cada 4 anos a gente vai às urnas, né, para escolher um prefeito, ok? Então, o poder legislativo também é escolhido em nível municipal, né, na mesma eleição. Na eleição onde a gente escolhe os prefeitos, a gente escolhe também os vereadores que vão ocupar, né, as câmaras municipais, né, representando aí o poder legislativo. O que é o poder legislativo? Aquele que vai redigir ou propor as leis, né, vai colocar aquilo ali para apreciação pública, apreciação dos companheiros de casa, digamos assim, né, um vereador ou uma vereadora, eles propõem uma lei e eles colocam aquilo ali para votação na Câmara, né, dos vereadores. Sendo aprovada ali, ela vai para a sanção, né, do prefeito, ou seja, ele vai assinar e a partir do momento que ele assina e se publica em diário oficial, aquela lei passa a ter validade no município, ok? Então, quem são os vereadores? Um membro de um órgão colegial representativo de um município, com funções executivas ou legislativas conforme o país. No caso do Brasil, os nossos vereadores, eles têm um poder legislativo, né? Eles vão propor aí as leis, né? Detalhe, só eles podem propor? Não, um prefeito ele pode propor uma lei. Essa lei vai ser levada à Câmara Municipal, vai ser discutida e depois vai ser colocada em votação. Caso ela seja aceita, por quê? Na Câmara dos Vereadores? Porque são os vereadores que são aquelas pessoas escolhidas pela população, né, para representar os seus direitos e anseios ali na Câmara Municipal, ok? Quais são as funções, né? No caso do vereador, elaborar as leis municipais, fiscalizar a atuação do prefeito. Então, são os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Outra coisa, eles acompanham também, né? O vereador não tem só a função de propor ou votar a lei, ele tem a função de fiscalizar o prefeito, a prefeita, porque se ele estiver cometendo algum crime, é a Câmara dos Vereadores que vai levar para votação um possível processo, né, de impedimento, né, o impeachment, né, daquele prefeito, ok? Por fim, gente, é isso.
Espero que vocês tenham gostado da aula e como sugestão de atividade fica aí para vocês. Ó. Com auxílio do seu professor, da sua professora, pesquise projetos que são desenvolvidos pela Prefeitura do Recife. É isso, no mais, valeu Raquel, valeu pessoal, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.